Muito bom dia, agronegócio! Hoje um pouquinho mais tarde, em 9 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Está começando o nosso Bom Dia Agronegócio, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, você vai seguir esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, vai ficar bem informado e vai poder tomar boas decisões se você está ali no mercado do café. É lógico, além de acompanhar as nossas informações aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, de acompanhar as nossas informações pelo noticiasagricolas.com.br. E é assim que a gente vai começar, portanto, a nossa quarta-feira fazendo um giro nos preços, nas notícias. Vamos passar pela nossa agenda, que hoje tem coisa importante lá para acontecer. E entender também política, economia, o andamento do dólar, do petróleo, que continua subindo, hein? Continua subindo e dando, inclusive, suporte para os preços do óleo de soja e, consequentemente, para a soja em grão. Então, a gente vai falar sobre isso também. E hoje é um dia que é de alta para todas as principais commodities, né? Nós temos aí, a Shirley já me pedindo aqui sobre os preços do café. Pode deixar, viu, Shirley? Já já a gente vai te trazer aqui todas as informações desse mercado, tá? Vamos fazer ali a nossa rodada pelos preços, senhoras e senhores. Soja, milho e trigo operam em alta na Bolsa de Chicago. A soja sobe agora 0,58%, o milho 0,84% de alta agora e o trigo alta de 0,64%. O café, depois de algumas baixas, atenção, Shirley, voltou a subir. Tá? O café hoje sobe, portanto, sobe mais de 1% nesta manhã na Bolsa de Nova York. O açúcar também sobe forte, 1,4% agora, puxado também pelos preços do petróleo, dois mercados muito correlacionados. O algodão recuando, 0,31%. E como eu já havia adiantado, é dia de alta para o petróleo. Não só para o petróleo WTI, que sobe 1,3%, 1,4%, mas também para o Brent, que vale 1,3%, tem alta de 1,3% para valer $74,55 por barril. Lembrando que o petróleo da Brent é a referência ali para a Petrobras, é o que mais nos sinaliza essa relação de oferta e demanda, é o que traz essa proximidade da relação de oferta e demanda, tá? Então a gente tem que olhar forte ali para o mercado de petróleo também, tá certo? Não se esqueça, você enquanto está nos ouvindo aqui, falando das notícias, dos preços, mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. Se está chovendo aí na tua região, a gente quer saber, porque, né, estamos aí prestes a começar o plantio da soja em alguns estados. Hoje, 15 de setembro, termina o vazio sanitário no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja deste país. No dia 10 já terminou no Paraná, inclusive o plantio já começou no Paraná, segundo nos informa a ProSoja Paraná, na pessoa do seu Márcio Bonesi, que é presidente da associação. Ontem o Guilherme fez entrevista com o Márcio, que trouxe esses primeiros reportes de plantio, no entanto, nos sinalizando ali que, de fato, há uma certa preocupação, né, com as condições climáticas para o início dos trabalhos de campo. A gente vai monitorando tudo por aqui e vai te atualizando, tá certo? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, vamos abrir aqui, vamos começar pelo café hoje, vamos abrir os preços do café, dar uma olhadinha, portanto, a Shirley já está conosco, já nos pediu o mercado de café, e hoje, né, depois de 2 dias de baixas consecutivas, Nova York volta a subir, tem altas de mais de 1%, como eu adiantei, e a gente vai dar uma olhadinha aqui nas cotações, portanto, já já a gente vai falar dos mercados de soja, de milho, de açúcar, petróleo, mercado financeiro. Mas agora o nosso assunto é o café. Dezembro vale $1,87 mais 65 por libra peso, tem ganho de 1,19%. O março, $1,90 mais 45, subindo 1,2% agora. O maio, $1,91 mais 65 por libra. O julho, $1,92 mais 35. Percebam que o mercado passa, de fato, por uma espécie de correção técnica, né, depois das baixas agressivas ali dos últimos dias. Esse é o primeiro pregão da semana em que o mercado abre com valorização no mercado futuro, segundo informações já levantadas pela Virgínia Alves, nossa especialista aqui no mercado de café. E segundo o senhor Eduardo Carvalhais, um dos mais experientes analistas deste mercado aqui no Brasil, os preços na Bolsa de Nova York não refletem, isso é importante, hein? Não refletem a atual realidade do Brasil como maior produtor
produtor de café no mundo. Segundo Carvalhais, os preços eles estão ali, né, em desalinho com o atual quadro de oferta e demanda. Ontem a Virgínia entrevistou o senhor Eduardo Carvalhais, como eu falei, para nós aqui, né, o seu Duda, e ele é de fato conhecido assim no mercado de café. E nós temos, então, essa condição de um mercado meio que descolado dos seus fundamentos agora, precisando de novas notícias para voltar a se posicionar de forma mais assertiva. E quando o seu Eduardo Carvalhais fala sobre esse não reflexo do atual cenário, é porque, de fato, nós temos uma preocupação aqui dentro muito forte com a oferta, né? Nós tivemos problemas na atual safra, deixamos de embarcar 3,5 milhões de sacas por, além de problemas na safra, problemas logísticos, a falta de contêineres, é uma crise mundial entre contêineres, a gente sabe disso, e mesmo assim o mercado veio recuando e sem dar muita importância, né? Parecendo que não dava muita importância a essas condições. Então, nós temos aí um cenário meio incerto, né, com alguma névoa em cima do comportamento que os preços podem apresentar, e a gente vai ver o mercado bastante volátil aí, pelo menos até 2022, o fim do ano que vem, segundo o senhor Eduardo Carvalhais, com produtores e exportadores necessitando acompanhar esse mercado de perto, porque todo dia pode ter uma surpresa, né? O Eduardo Carvalhais ontem falou isso para a Virgínia. Eu vou deixar para vocês aqui o título dessa entrevista e como é que vocês recuperam esse conteúdo, tá? Sempre muito, muito contundente, né? As análises do seu Eduardo Carvalhais, tá? Vale a pena acompanhar por aqui, ó. Vou deixar aqui menu, vídeos, café. Vai procurar por esta informação aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês, tá bem? Então, vale a pena acompanhar. Então, Shirley, olha só, a gente tem uma condição ali de preocupação ainda sobre os preços, como disse o seu Eduardo Carvalhais, cenário nebuloso. Para o Brasil, soma-se a isso a movimentação cambial, né? A movimentação do dólar tem que entrar na tua conta. A gente tem ainda bons preços para o café, acima de R$ 1.100 para saca, quando a gente fala ali do tipo 6, 7, né? Do tipo 6 bebida dura. Quando a gente olha para o cereja descascado, acima de 1.130 reais, 1.300 reais, né, em alguns locais. Então, a gente precisa olhar para esse mercado entendendo que ele vai apresentar ainda bastante volatilidade e ainda não está refletindo completamente os seus fundamentos, principalmente os fundamentos que se constroem aqui no Brasil, maior produtor mundial desta commodity, tá? Então, atenção também à movimentação do dólar, não pode desviar os olhos do comportamento da moeda americana, tá? Já a gente vai trazer a abertura do dólar aqui para vocês, tá certo? Senhoras e senhores, não se esqueçam, enquanto estamos nós aqui conversando, mande para nós de onde você tá falando, sua cidade, seu estado, e se tá chovendo aí na tua região, a gente precisa saber como é que tá o clima para começar a nossa safra de verão, né? Bom, vamos lá, ó. Já temos aqui Dona Neuza conosco, direto de São Paulo, capital. Obrigada pela companhia. Bom dia, Carla Mendes. Mande um alô para Jataí, no Goiás. Um abraço, um enorme alô para vocês de Jataí, no Goiás. Pessoal da AgroPrime sempre conosco por aqui. O Caio nos mandando bom dia. A Priscila, o Christian de Ivatuba, no Paraná. O Diogo conosco. Bom dia, Diogo. Tudo bem? Como é que estão aí o seu cafezinho? Como é que tá Poços de Caldas? Como é que tá a situação por aí? Bom dia. Faz tempo que você não passa por aqui, né? Obrigada pela companhia. E seguimos aqui. O pessoal da Granocor também nos mandando bom dia. Bom dia para vocês. Senhoras e senhores, continuamos aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio e vamos dar uma passadinha agora pelos preços do açúcar. Fique aí que já a gente vai falar sobre soja e milho, e boi e petróleo, tá? Tem muita coisa hoje para falar. Bom, não só os preços do açúcar sobem mais de 1% na Bolsa de Nova York, como sobem mais de 2% na Bolsa de Londres, tá? Informações já levantadas pelo Jonathan Simeão. O mercado está acompanhando a disparada do petróleo, além, obviamente, aí diferente do café, o mercado sim reflete os fundamentos que são construídos aqui no Brasil, como maior produtor e exportador mundial de açúcar, né? Aí o mercado já olha com mais atenção para as informações da safra brasileira, que são preocupantes. A oferta também vai ser bem prejudicada depois de todos os problemas de clima
que os canaviais passaram por aqui e tudo mais. Então, essa preocupação que se estende também para a próxima safra, tudo isso já vem sendo refletido no mercado. Óbvio que o mercado passa por pontuais correções, o mercado passa por pontuais ajustes, mas nós temos ali fundamentos muito sólidos também para o mercado de açúcar e isso vem junto, né, atrelado a essa disparada do petróleo. Tanto o petróleo WTI quanto o petróleo Brent, nesta manhã de quarta-feira, continuam o seu movimento de alta. Por que, Carla Mendes? Porque nós temos aí a 7ª baixa consecutiva nos estoques norte-americanos de petróleo. Isso traz certa preocupação, essa informação pesa ali para o mercado, né? E a gente vê essa condição. Os estoques de petróleo, gasolina e destilado dos Estados Unidos caíram na semana passada, segundo fontes do mercado, e eles citaram ali dados da API, né? E hoje a EIA, que é a Agência de Energia dos Estados Unidos, vai trazer os seus dados atualizados. Essas informações já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, né? Eu vou, inclusive, abrir um pouquinho aqui essa notícia para a gente detalhar um pouco mais e entender, portanto, como é que esse mercado está se comportando. Veja só. Os estoques de petróleo caíram 5,4 milhões de barris na semana encerrada em 10 de setembro, que foi a última sexta-feira, em comparação com uma queda prevista de 3,5 milhões de barris. Então, caiu além do que o mercado esperava. O relatório dos estoques de petróleo da Administração de Informação de Energia, ou essa agência, né, de energia norte-americana, vai ser divulgado às 11 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, horário de Brasília, e a gente, como sempre, vai te trazer essas informações por aqui. Além dessa preocupação com a queda ali nos estoques, nós tivemos também o impacto do furacão Aida, que passou ali por regiões importantes e comprometeu a produção de petróleo na região do Golfo do México. E agora nós temos ali a tempestade tropical Nicholas também castigando regiões parecidas. Passou pelo Texas, passou por Houston, ali na capital do Texas, que é uma região importantíssima na produção de petróleo, e até que se encerre essa tempestade tropical, é difícil retomar as atividades, né? E soma-se a isso também a questão da logística para os Estados Unidos, que já a gente vai falar sobre ela. Então, com essas chuvas torrenciais, né? Cheias e os ventos fortíssimos, superando 100 km por hora, tudo isso traz uma preocupação grande e a dificuldade da normalidade das atividades nas petrolíferas americanas. E isso, então, também traz preocupação e dá suporte, portanto, às cotações do petróleo nesta manhã de quarta-feira, que volto a dizer, né? Nós estamos, então, trazendo essa espécie de continuidade do movimento de alta, tá certo? Senhoras e senhores, estamos acompanhando. Olha só, a Marina Alves, de Mantalvânia, Minas Gerais. Aqui tá sol. Poxa, precisa chover aí em Minas também, né? Mas olha só, Marina, me parece que a gente tá com a frente fria avançando aqui pela região sudeste. Hoje, no interior de São Paulo, o dia já é outro, já tá meio nublado. Não tá aquele calorão que tava ontem. Ontem isso aqui tava uma sauna. E me parece que a gente vai começar a melhorar e ver essas chuvas chegando, portanto, ali para a região sudeste, e certamente Minas Gerais pode ser beneficiado, tá certo? Bom, conosco a Jane dizendo, cheguei, que bom, Jane, seja bem-vinda. A dona Eliana, que com certeza está com a dona Maria de Jesus, as duas estão ali tomando um cafezinho, né, enquanto eu tô aqui ralando, devia eu estar tomando um chá com bolachas, não é? Com a minha mãe e com a minha tia que estão aqui, ó, pertinho de mim. Bom dia pra vocês, viu? Marta Alianceagri. Marta, da Alianceagri, de Florianópolis, Santa Catarina, conosco. O pessoal da Agroger, bom dia, direto de Minas Gerais. Catueté, no Paraná. Obrigada pela audiência, direto do Paraná. Olha, chuva pra nós nada, as lavouras estão sentindo muito, me diz a Shirley. Shirley, você tá em Minas? É Minas, né, que você tá? O Ricardo, Santa Fé del Paraná, no Paraguai, também conosco. Hoje sol em Porto Alegre. O Elvis conosco, direto de São Paulo, capital também. Bom dia, São Paulo.
A Raquel de Marília, em São Paulo, conosco. A Bárbara de Mineiros, no Goiás. Caturai, no Goiás também. Irati, no Paraná. O seu Luiz Alessi. Tenho amigos aí em Irati, no Paraná. Gosto demais dessa cidade. E seguimos por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Já falamos a Jane mandou aqui, ó. O sol nasce aqui em Unai e espalha pro resto do mundo, com certeza. Não é difícil, né, Jane? Não é difícil. Pode ser que seja mais ou menos assim. Tamanha a fofura que é o estado de Minas Gerais. Como eu gosto desse estado. Deus me livre. Vamos lá. Falamos então de açúcar, café, falamos de petróleo, vamos dar uma olhadinha nos preços da soja. Janeiro, todos os principais contratos voltam para casa dos 13 dólares por bushel, tá? O janeiro vale 13 dólares redondo agora, 13 dólares por bushel. O março, 13 dólares e 3. O maio, 13 dólares e 9. O julho, 13 dólares e 12 cents por bushel. As altas variam de 5,75 a 8,25 pontos. Tá? No milho, os ganhos, mercado também em campo positivo, né? Os ganhos variam de 4 a 5,25 pontos. Nós temos o dezembro com 5,25, o março com 5,33, o maio 5 dólares e 37 e o julho 5 dólares e 36 cents por bushel. Quando a gente olha para o trigo, o mercado também está em campo positivo. As altas são de pouco mais de 4 pontos nos principais contratos. A gente vai olhar o dezembro valendo 7 dólares e 4 cents por bushel, recuperando o patamar dos 7 dólares, ontem fechou abaixo disso. O março, 7 dólares e 16, o maio, 7 dólares e 20, o julho, 7 dólares e 4 cents por bushel. Vamos lá, começando com a soja, senhoras e senhores. Na soja, a gente tem uma situação onde o mercado está dividido entre concluir a safra americana, começar a safra brasileira. Lembrem-se, né, vocês se lembram que eu venho falando sobre isso já há bastante tempo. O mercado vai virando a bússola, vai olhando mais para a safra brasileira, mas precisa colher a safra americana, né? E a gente pode ter milhares de coisas acontecendo na safra americana para colher. Pode chover demais, as lavouras ainda podem sentir um pouco, tem lavoura terminando de concluir o seu ciclo produtivo. Então perceba, a gente tem ainda toda a colheita americana para acontecer, que aí sim a gente vai conhecer o tamanho real da safra americana, né? Saber a realidade de produtividade, só quando as colheitadeiras começam, né, a pegar vapor ali e seguir mais forte e chegar ao grosso da produção americana, que é ali no Corn Belt, Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin, Nebraska. Daí a gente vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Se a gente tem 119,4 milhões de toneladas mesmo, menos ou mais do que isso. Precisamos entender, portanto, como é que o último número do USDA vai ficar depois que a colheita começar efetivamente lá para os americanos, tá certo? Bom, esse é um ponto. Então, olhar para isso. Olhar também para o início do plantio aqui no Brasil, para as condições climáticas. Vejam que vocês mesmos têm me trazido essas informações ainda de chuvas pontuais, né? Sem grande regularidade, o que é sabido que deve acontecer. Somente na segunda quinzena de setembro é que nós devemos ter chuvas mais expressivas chegando ao Brasil Central de forma mais consistente, dando alguma condição de plantio, né? No Paraná, os trabalhos já começaram. No Mato Grosso, termina o vazio sanitário. Então, o mercado em Chicago já está com um olho no Brasil e um olho nos Estados Unidos. Nos resta saber agora de onde vai vir a notícia, de onde vem a informação forte para mexer com o mercado. A gente veio desde a última sexta-feira, quando tivemos ali o relatório mensal de oferta e demanda do USDA, tentando entender qual a direção que o mercado tomaria. Por quê? Ontem conversei com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing, falou conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos, e ele me disse o seguinte: Carla, a gente vai ter que entender de onde vem a notícia, mas na minha concepção, veja só o que disse o Aaron, nós termos passado pelo relatório do USDA, superando e mantendo-nos acima dos 12 dólares e 60 cents por bushel na Bolsa de Chicago, é uma sinalização importante. Sobrevivemos ao relatório acima dos 12,60. Isso nos indica uma manutenção de preços interessantes. Pode ser que o mercado tenha encontrado um piso. Então, muito para baixo disso, do que temos visto agora,
não viremos, né? Na análise do Aaron Edwards, tá? Então, a gente vai ter que entender se realmente esse vai ser o movimento que o mercado vai adotar. Naturalmente, o período pré-colheita nos Estados Unidos é um período sazonalmente de pressão sobre as cotações. Naturalmente, a nova safra vai chegar, vai pesar sobre o mercado e a gente tem essa preocupação, portanto. Mais do que isso, é o começo da safra aqui no Brasil, que também costuma trazer alguma pressão para os preços. Mas, o que nos disse o Aaron também, né? Sempre o início do plantio e o período de plantio, ele não passa ileso sem um susto de que a gente pode ter alguma perda na safra. Então, desses sustos que o mercado pode sofrer, podem surgir oportunidades. Então, a gente precisa acompanhar. Então, clima no Brasil, clima nos Estados Unidos, tem que dividir as atenções ali para as duas situações e o mercado entender como é que o mercado vai reagir, portanto, a essas notícias que virão dos dois países maiores produtores de soja do mundo. Do outro lado, a gente tem que continuar cuidando da demanda, porque a China segue comprando soja nossa aqui no Brasil para embarque em outubro. Ontem, teria comprado mais 6 navios de soja aqui no Brasil, 2 navios de soja lá nos portos do Pacífico, nos Estados Unidos. Lembrando que o Golfo do México ainda tem o seu escoamento bastante comprometido por conta dos estragos causados ali pelo furacão Aida no leito do rio Mississippi. Então, essa compra da China aqui no Brasil dá suporte para os nossos prêmios, principalmente. A demanda interna ainda, e segue puxando soja, o segundo semestre costuma ser mais firme, mais intenso para a demanda interna. Então, a gente está olhando para isso também, essa disputa, né? Quem paga mais fica com a soja, e a gente tem cerca de pouco menos de 30% da safra 2021 ainda para comercializar. O produtor bem capitalizado não está muito interessado em vender agora, mas esses prêmios, que agora estão bastante elevados, poderiam vir a começar a recuar a partir ali de novembro, quando as indústrias aqui no Brasil, também as processadoras, tendem a começar a diminuir suas atividades, diminuir o seu ritmo e começar a fechar ali para manutenção e tudo mais. Então, fique ligado, porque o mercado está te dando uma chance interessante. A gente está falando de uma soja a $13 e de um prêmio de $2,10. Chegou a bater $2,40 na última sexta-feira, tá? Sobre Chicago, a gente está falando de uma soja de $15,5 quase, sobre a soja brasileira. Então, perceba que a gente tem uma condição importante aí do mercado te sinalizando algumas boas coisas, tá? Então, Carlos, você tá falando para vender? De jeito nenhum, porque eu não sou analista de mercado, eu nem posso fazer isso. Então, a minha orientação é que você chegue ao seu profissional de confiança e fale: que momento é esse do mercado para mim? Eu tenho X% da minha safra para comercializar. A gente vende uma parte disso? Não vende? Como é que vamos fazer? Uma call? Vamos fazer um hedge? Vamos travar o dó? Vamos travar o prêmio, que tá elevadíssimo? O que nós vamos fazer? Mas tem que fazer, tá? Tenha do seu lado um profissional de confiança e, dinheiro no bolso. Pelo amor de Deus, que o Brasil precisa crescer, tá certo? Então, essa é uma situação. Legal? Então, assim concluímos o nosso comentário sobre a soja. Para o milho, quando a gente olha para o mercado internacional, não é uma situação muito diferente dessa, né? Não é não há outros fundamentos muito fortes para Chicago, como a conclusão da safra é o início da colheita. De acordo com os últimos números do USDA, 4% da área de milho já foram colhidos lá nos Estados Unidos. Nós temos as produtividades meio que em linha com o que o mercado espera. E agora a gente vai ter que acompanhar e monitorar essa condição aí do mercado, olhando para a chegada da nova safra americana, tá? Aqui para o Brasil, olho na conclusão da safrinha, a gente já está com a colheita praticamente concluída e o plantio da safra de verão já em andamento e sinalizando um incremento de área importante aí, justamente com os produtores atraídos pelos bons preços do milho, né? Então, a gente tem uma pequena sinalização. Não é nem uma sinalização de baixa, né? São preços corrigindo as altas fortíssimas que já registrou com a chegada efetiva com a chegada efetiva da safrinha, embora menor, eu venho falando bastante sobre isso. Então, nós temos
esse momento de ajuste no mercado do milho, com conclusão da colheita da segunda safra, começo do plantio da safrinha, colheita lá nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos começam a aparecer mais forte também nas exportações. Perdão, gente, mas todo dia falando aqui mais de 1 hora, né? Imaginem vocês. Então, nós temos todos esses fundamentos para observar. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente vai ver... eu estou até levantando aqui a última análise do Wlamir Brandalize para dividir com vocês, para a gente entender como é que estão os negócios aqui no Brasil, né? Veja só, e eu já imaginava mesmo que a gente veria essa condição, de termos uma semana de negócios um pouco melhores, né? Porque o produtor precisa ali fazer caixa, aproveitar esses preços enquanto ainda estão em patamares muito remuneradores, e eles devem continuar em patamares remuneradores pelo menos até os primeiros meses de 2022, segundo explicam os analistas de mercado. Então, de fato, é uma semana um pouco melhor. Veja só o que diz o Wlamir Brandalize. Semana fluindo, com vendedores aparecendo para fazer caixa e negociando milho, enquanto outros produtores estão plantando a safra que, com as chuvas que voltaram para a região sul. O mercado está de olho no milho que resta no mercado interno, que vai sobrando. Muito grão ainda para ser comercializado na mão dos produtores a fixar em cooperativas e comerciantes. Nesses últimos dias, o setor voltou às vendas para fazer caixa e usar os recursos para pagar os insumos que já estão sendo usados no plantio da nova safra do milho e também da soja, que está começando a ser plantada nessa semana. Com isso, alguns locais estão mostrando corrida de venda por parte dos produtores que deixaram o grão para vender neste segundo semestre e estão vendendo já que o tempo está passando e os níveis de balcão estão caindo. É a chegada da safra, né? Veja só o que pontuou o Wlamir Brandalize. Nós temos algumas posições de balcão recuando até R$10 por saca, frente aos níveis que estavam sendo praticados até agosto. E agora com patamares pouco acima dos R$80 em muitas cooperativas. Então a gente está acompanhando essa situação. O mercado de lotes girando na faixa de R$90 CIF e não mais acima dos 100, como girava lá no final de julho, no começo de agosto. O fato é que a exportação tem levado menos milho do que estava sendo esperado e nada de novos negócios tem sido comentados nos portos. Assim, a safrinha que se colheu perto das 60 milhões de toneladas, e menos de 15 milhões estavam negociados desses 60 milhões, essas informações se cruzam e os preços, então, cedem ligeiramente aqui no Brasil. Tá? Então, estamos acompanhando esse quadro bem de perto, como sempre. Vamos olhar como é que estão os preços na B3. Fato é que os preços estão cedendo, né? Mas ainda assim, preços elevados. Então, por isso que nessa semana temos um movimento de vendas um pouco melhor, o que também ajuda a pressionar as cotações. Vamos olhar aqui a B3. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Alguém me perguntou aqui sobre o mercado, o cenário de carne bovina para exportação. O Rodrigo. Rodrigo, já vou chegar lá, tá? Que tem informações importantes. A Arábia Saudita pediu a suspensão ali das nossas exportações e eu já vou comentar sobre isso, tá? Milho, setembro, R$ 93,72 por saca. Essas são cotações desse momento na B3, tá? Que é o nosso mercado futuro aqui no Brasil. O novembro com R$ 94,20. O janeiro, R$ 95,60. E o maio, R$ 90,50. Baixas que variam de 0,11% a 0,40% nesta manhã de quarta-feira. Tá certo? Então, essas são as informações sobre o mercado de milho. No boi, vamos já dar uma olhadinha aqui como é que tá o nosso mercado futuro? Aí a gente já emenda nos comentários sobre o mercado pecuário. Bom, mercado hoje também recuando na B3. O outubro vale R$ 301,30 por arroba, perdendo 0,23%. O novembro tem R$ 311 com queda de 0,19%. O dezembro, R$ 312 por arroba, uma baixa de 0,64%. Quando a gente olha para as cotações no mercado físico, a gente vê que continua
continua o recuo. Óbvio que os negócios não acontecem muito distantes dos R$ 300 por arroba, embora o mercado teste patamares, né, um pouquinho aquém disso, mas, né, os negócios acabam ficando meio travados. Veja só o que nos diz a Scott Consultoria. Em São Paulo, os frigoríficos abriram as compras na última terça-feira, pressionando o mercado para baixo. A cotação de referência para o boi gordo perdeu R$ 1 por arroba na comparação diária. Para vaca e novilha gordas, as quedas foram de R$ 2 nessa comparação. Assim, pouquíssimos negócios, portanto, foram concretizados. Temos para mercado paulista, boi gordo, R$ 307 por saca, referência, tá, pessoal? Aí vai depender da praça, vai depender do prazo e das condições de pagamento, das escalas de abate dos frigoríficos que estão ali negociando contigo. Então, tem uma série de fatores, são referências, portanto, tá? Para vaca gorda, R$ 290 por arroba e novilha gorda, R$ 305 por arroba. Preços brutos e a prazo, segundo informações da Scott Consultoria. Bom, aí o Rodrigo me perguntou como tá o cenário da carne bovina para exportação. Tá um pouco confuso agora, Rodrigo, mas eu imagino que logo a gente vai ter um restabelecimento de tudo isso e a gente vai ver as coisas melhorando, tá? Temos duas situações distintas, né? A China, com as nossas exportações suspensas para a China, mas as negociações continuando a acontecer. E ontem nós tivemos aqui a notícia de que a Arábia Saudita pediu a suspensão das exportações de carne, ou das importações por eles, de carne bovina do Brasil. O que acontece, né? Nós temos, de um lado, a China com um contrato que contém um dispositivo que foi detectado um caso de vaca louca, imediatamente ou automaticamente, fecha aspas, você tem a suspensão dessas importações de carne bovina até que as situações sejam esclarecidas e o caso de vaca louca seja encerrado. Em 23 anos, esse caso de vaca louca atípica que nós registramos em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, né, essas ocorrências muito próximas, o que nós tivemos, né? Nós tivemos ali rapidamente uma solução desse problema. Então, o Ministério da Agricultura e a OIE, que é a Organização da Saúde Animal, né, terminando rapidamente a conclusão desse caso. Isso foi rapidamente resolvido. Todas as medidas que deveriam ser tomadas foram tomadas. Então, triagem, quarentena, morte seletiva, sem prejuízos para os rebanhos, porque esse caso atípico, né? Esse caso de vaca louca atípica não são casos atípicos. É um caso de vaca louca atípica. Isso, ao contrário do caso convencional, ele não causa prejuízos ali para a população de ruminantes ao redor. Então, foi rapidamente, né, volto a dizer, e já vou explicar para vocês porque eu estou frisando essa questão do rapidamente, tá? Tudo restabelecido. Inclusive, a OIE, que é a Organização para a Saúde Animal Global, né? OIE é a sigla em inglês, ela encerrou este caso aqui no Brasil. E este caso foi o quarto registrado no Brasil em 23 anos de vigilância sanitária. E em 2019, quando foi a última ocorrência, essa suspensão da China, ela durou 15 dias, 2 semanas, né? A situação foi esclarecida, as negociações foram retomadas e assim a gente tem sido. Então, nos últimos 2 anos e meio, a China tem sido, de fato, o nosso principal cliente de carne bovina e mais de 50% das nossas exportações de carne de boi tem destino à nação asiática, os chineses, os maiores consumidores de comida deste planeta, tá? Então, essa é uma situação. Então, esse tempo que está previsto no contrato com a China, de acordo com esse dispositivo do contrato, em função da vaca louca, ele está em vigência. Então, logo, as negociações com os chineses deverão ser restabelecidas e voltar à normalidade. Claro que enquanto isso continua acontecendo, a gente tem uma pressão sobre os preços do boi gordo, sobre os preços da carne e uma preocupação natural do mercado com as nossas exportações. Diminui um pouquinho a liquidez, né? Inclusive o CPEA trouxe essa informação nessa semana, e a gente já falou sobre esse probleminha aí de liquidez para as nossas exportações por conta
desse caso de vaca louca. Aí veio a Arábia Saudita e falou, quero suspender as compras do Brasil. Ah, por quê? Ah, por causa do caso de vaca louca. Bom, mas o caso já foi encerrado e diferente do contrato que nós temos com a China, nós não temos esse mesmo contrato, esse mesmo dispositivo no contrato com a Arábia Saudita. Por isso, nos cabe, né, Brasil, como fornecedores, um questionamento, inclusive, na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Porque a gente já restabeleceu a situação, a gente já resolveu, o Ministério da Agricultura já se posicionou, a OIE já encerrou o caso, então a gente teria espaço para questionar a Arábia Saudita na OMC. E quando a gente fala dos números da Arábia Saudita, eles são bem menores, são um pouco mais de 2% das nossas exportações que vão para os árabes. Então, é óbvio que a gente não quer que isso aconteça, que a gente também quer restabelecer a nossa relação com a Arábia Saudita, mas é importante lembrar que o impacto disso no mercado, ele é diferente de quando vem uma suspeição por parte da China, por exemplo. Só para a gente esclarecer, portanto, essa condição. Rodrigo, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais alguma coisa, vai me perguntando por aqui, tá? Fique à vontade. Então, nós temos essa situação. Tá? Então, há uma condição com a China, há uma outra condição com a Arábia Saudita. E essas duas condições, elas trazem também uma natural preocupação ao mercado, que é o seguinte, como é que fica, né, para os outros mercados agora? Como é que fica o nosso status, né? Aparentemente, segundo os analistas e consultores, a gente vai ter o também rápido restabelecimento desse comércio, porque hoje o nosso status sanitário no Brasil é muito elevado. A carne brasileira ela é muito bem quista pelo mercado internacional, né? Não só pela sua qualidade, pelo sabor, pelo que a gente entrega, né, de produto efetivamente, mas por toda essa rastreabilidade que a gente oferece, a sustentabilidade que muitas vezes é questionada, mas vocês conhecem outro país que faz um sistema chamado ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta? Né? Então, a nossa sustentabilidade, entre outros programas, como a Carne Carbono Neutro, uma marca conceito da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela traz essa garantia, né, de rastreabilidade, sustentabilidade, se adequando aos parâmetros internacionais de consumo. Então, eu imagino que rapidinho a gente vai levar essa situação, vai mostrar que tá tudo bem, que tá tudo certo, a gente não teve prejuízo, né, para a população de ruminantes, para os rebanhos, tá tudo legal, tá tudo certo. Vamos só continuar cuidando para saber como isso vai continuar impactando o andamento das cotações aqui no nosso mercado, tá bom? Então, este é o cenário para as nossas exportações. Passando aqui rapidamente pelos nossos comentários, eu tô sendo chamada para tomar um café com a Jane, lá em Unai, ó, vem tomar um café aqui conosco, o nosso café arábica é o melhor. Eu vou ter que aí saber se é isso, né, Jane? Você sabe. Café para jornalista? Menina do céu. O Jonathan de Mato Grosso conosco. Paraguaçu Paulista, 20 milímetros de chuva. É melhor que nada, né, Luciane? Mas tomara que chova mais. Adriane. Adrian. Rondônia já com boas chuvas. Graças a Deus. Já começa a plantar por aí também, né? Senhoras e senhores, seguimos por aqui. Então, falamos dos nossos principais mercados. Agora a gente vai dar uma olhadinha no que já é... O João Marcos, bom dia. Aproveitando o assunto da carne bovina, possui algum update sobre o frango? Olha, ainda não, porque a suspensão da carne bovina, da carne de frango pela Arábia Saudita não foi também explicada, né, João? A gente teve essa surpresa, sem grandes esclarecimentos por parte dos árabes, e aí quando a gente fala de carne de frango para a Arábia Saudita, daí a gente já tá mais preocupado, porque ali eles respondem por uma parte enorme das nossas exportações. O Brasil é modelo referência e importante fornecedor ali de proteína animal com abate halal, que é aquele abate específico para comunidades muçulmanas, né, para religiões islâmicas. Então, a gente tem
uma referência também, um status desse abate halal aqui no Brasil muito elevado no cenário internacional, por isso que os árabes são um dos maiores compradores do Brasil, e a gente não tem, então, ainda uma conclusão desse caso, mas a gente também está acompanhando tudo por aqui, e qualquer notícia, qualquer novidade, a gente traz em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, tá? Eu vou até puxar aqui as nossas últimas notícias para não dizer, né, que não falei das flores. Vamos lá. Vamos ver se realmente eu tô falando o que é certo, né? Deixa eu dar uma procurada aqui. Vamos ver se a gente tem alguma última notícia que eu ainda não tenha visto. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Inclusive, as nossas exportações, elas têm caminhado bem, viu, João Marcos? Então, a gente sentiu o impacto da Arábia, óbvio, mas a gente conseguiu compensar com algumas outras origens. Não na sua totalidade, óbvio, mas conseguimos, tá? E numa última notícia que nós temos aqui do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós temos aí uma possibilidade de alta de 3% na produção e exportação brasileiras de frango no ano que vem. Essa é uma projeção do USDA, tá? Veja só. O adido do USDA aqui no Brasil, né, destacou que tanto as exportações quanto o consumo interno, que já bateram recordes históricos neste ano, também tendem a avançar 3% no ano que vem para 4,17 milhões de toneladas produzidas, né, exportadas, e a nossa, imagina, produzidas, e nosso consumo interno aumentando para 10 milhões e meio de toneladas, tá? Em 2021, as nossas exportações já cresceram perto de 5%, então nós devemos ver os embarques permanecendo um pouco acima de 1/4 da produção total, muito também distante daqueles mitos que a população urbana gosta de disseminar. Ai, a gente exporta todo o frango brasileiro e fica só a carcaça pro Brasil, pelo amor de Deus, né? Exportamos muito frango, abastecemos plenamente o nosso mercado interno com frango de qualidade, muito bom, sem hormônio, que é aquela conversa também. Ai, o hormônio do frango. Gente, pelo amor de Deus, né? Que é 2021. Bom dia, aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Alisson. O Henrique, capaz, melhor café tá no sul de Minas. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou lá em Unai, tomo um negócio, né? Aí vou fazer o quê? Vou depois lá com o Henrique tomar café no sul de Minas para saber qual que é o melhor, né? Sou barista? Não sou. Sou apreciadora de café? Sou. Eu tomo de balde? Eu tomo. Então, senhora, seu jornalista vive de café, né? Se der para almoçar, deu. Se der para jantar, deu. Mas tem que ter café. Então, eu vou ter que fazer esse, né? Tá, tudo bem. Bom dia, Carla. Tempo fechado pra chuva no Tocantins, graças a Deus. Onde fala pra mim que tá chovendo, eu falo, graças a Deus que cai essa chuva o quanto antes. Senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no que já é notícia neste site, nesta manhã de quarta-feira. Senhoras e senhores, só atualizando uma informação aqui importante, né? Ontem nós tivemos uma notícia muito triste da queda daquela aeronave, né? Daquele avião que caiu e acabou matando uma família inteira uma família importantíssima para o agronegócio, que é do seu Celso Silveira Melo Filho, que perdeu, né? Também morreram junto dele a esposa, a senhora Maria Luísa Meneghel, e os seus 3 filhos, 2 gêmeos e uma moça, novos, além do piloto e do copiloto do avião. Foram 15 segundos de voo, né? As imagens são realmente devastadoras, né? Era um avião novo, fabricado em 2019. Nós não temos ainda informações do que aconteceu. E a agência que investiga acidentes aéreos, ela tem 1 ano para entregar o resultado dessa investigação, né? Porque sempre, quando a gente fala de avião, é uma tecnologia avançada, é uma outra situação. E esse avião ficou 15 segundos no ar com essas 7 pessoas. 15 segundos no ar. Então, é muito triste. Realmente, como eu falei, as imagens são desoladoras, né? O avião decola e rapidamente ele já cai numa área de mata, explodiu. Então, levou toda essa família.
infelizmente. Inclusive, o Notícias Agrícolas manda toda a solidariedade para a equipe da Cosan, da Raízen, ao senhor Rubens Ometo, que é presidente do Conselho de Administração da Cosan, e o empresário, né, o seu Celso Silveira Melo Filho, ele era também acionista da Cosan. E hoje a Cosan e a Raízen são grandes referências. A Raízen é uma gigante, né, no setor sucroenergético. Inclusive, esse desastre e essa tragédia, essa tristeza, abateu Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, forte. Porque é uma cidade pequena, mas uma cidade muito próspera, muito ligada a essa pujança do setor sucroenergético. E é tradicionalmente um polo importante ali do setor sucroenergético. Então, a gente está acompanhando esse caso bem de perto para saber quais são as novas notícias que a gente vai receber aí com a morte dessa família e essa tragédia, né? Então, é ruim dar esse tipo de notícia sempre. E como eu falei, né? Toda a nossa solidariedade, as nossas condolências ao grupo Raízen e a todo o time da Cosan e toda a família também que sofre. Que Deus os receba de braços abertos. Foram todos juntos, que estejam, né, se recuperando onde quer que estejam nesse momento. E vai ficar tudo bem, se Deus quiser, né? Dentro do seu tempo, as coisas se encaixam e tudo volta ao seu lugar e a vida tem que seguir. Então, a gente está acompanhando. Qualquer novidade, a gente também te traz por aqui, tá? Voltando às nossas notícias já desta quarta-feira, vamos abrir aqui a nossa página de notícias no noticiasagricolas.com.br e a Jane tá aqui colocando um desafio para você, hein, Henrique? Olha, a gente ganha todo ano o melhor café em Araguari, hein? Então, assim, amigo, você vai ter que... Não sei como é que você vai bater a mulher, não. Mas que ela tá batendo ali, que ela tem o melhor café do Brasil, ela tá falando. Aposto que a Virgínia Alves vai querer ir comigo. Ai, deixa eu ir tomar café também. É uma coisa impressionante. Vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias. Não sei porque que a minha internet tá aqui me deixando na mão, mas não tem problema. Eu tenho sempre o meu plano B. Não é não, senhoras e senhores? Vocês já conhecem, né, meu plano B. Deixa eu abrir aqui. Que hoje já tem notícia bem importante, tá, pessoal? Eu sempre passo pelas manchetes para que vocês possam também filtrar aquilo que é importante e vocês chegarem ao Notícias Agrícolas para ler aquilo que mais faz sentido para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Até o celular hoje tá me deixando... não vamos abrir nada, esquece. Tudo bem, vamos, né? Olha só, Aida danificou mais de 45 mil hectares de cana-de-açúcar na Louisiana, nos Estados Unidos. Aquele furacão, né, que destruiu as estruturas logísticas, também pegou algumas lavouras. Mais de 45 mil hectares de cana-de-açúcar lá nos Estados Unidos, no estado da Louisiana, tá? IBRAF, olha só, feijão virou sopa. Como reagir agora? Análise do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão, já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Dólar recua ante real após IBCBR melhor do que o esperado. Já já a gente vai dar uma olhadinha como é que tá o comportamento do dólar, tá? Biden diz que o clima extremo custará mais de 100 bilhões de dólares aos Estados Unidos esse ano. Falando em Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro vai para a Assembleia Geral da ONU na semana que vem, deve discursar no dia 21, e já falou, né, já deu ali um spoiler sobre o seu, como é que é o nome daquilo? Discurso, e falou que deve fazer um discurso de apoio ao Joe Biden. Engraçado, né? Mas enfim, não me cabe aqui julgar. Bolsonaro ali tá tentando, de fato, restabelecer algumas relações internacionais. Isso é importantíssimo, essa diplomacia faz parte. E é importante porque ele quer apoiar algumas políticas do Joe Biden que estão alinhadas com as políticas aqui do Brasil. Isso é realmente bastante importante, tá? Presidente do Congresso devolve MP de Bolsonaro sobre redes sociais. Vamos olhar como fica isso, né? Aquele marco digital da internet, que em outras palavras chama-se censura. Se a gente for ver bem a fundo, né? Precisamos entender o que está acontecendo. A gente não pode ser censurado. A gente vive num país livre, né? Câmara pode votar novo Código Eleitoral nessa quarta-feira.
Biden fracassou em garantir cúpula com Xi Jinping em telefonema na semana passada, diz jornal americano. Preços do petróleo sobem mais de 1% após queda de estoques nos Estados Unidos. Indústria e varejo da China enfraquecem em agosto com problemas causados pela Covid-19. Que problemas são esses? Aumento dos casos com a variante Delta. O consumo está bem comprometido ou ameaçado, e isso é uma preocupação, tá? Eu não tô falando de soja, milho e trigo, não tô falando de tudo, porque realmente novas medidas de restrição podem ser impostas, como já começaram a acontecer na terça-feira em algumas regiões. Mas isso são situações pontuais, tá? A China tem sido extremamente rigorosa com essas medidas para justamente evitar que mais pessoas fiquem em isolamento, mais medidas sejam tomadas de forma muito austera. Então, vamos acompanhar, tá? Comunicado da AIPC sobre a redução de alíquota do imposto de importação aplicável às amêndoas de cacau não torradas, tá? E vamos ver o que mais temos aqui hoje. Pelo CPEA, algodão, desvalorização externa e a maior oferta doméstica pressionam cotações no Brasil. E o café, pelo CPEA, robusta se valoriza enquanto o preço do arábica recua. Temos também a abertura já dos mercados de soja, milho, café e açúcar disponíveis para você. E a gente vai dar uma olhadinha agora na nossa agenda, saber o que já é. Quais são os nossos compromissos, né, nessa quarta-feira, dia 15 de setembro, com o agronegócio e também com o mercado financeiro. Às 13 horas, horário de Brasília, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, ou ANOPA, vai trazer os dados do esmagamento de soja nos Estados Unidos em agosto, tá? O USDA vai trazer o relatório de grãos para ração e a Green Coffee Association, que é a GCA, vai trazer os estoques de café dos Estados Unidos, números sempre importantes ali para o mercado cafeeiro, tá? O USDA também vai reportar dados sobre avicultura, registros históricos de pecuária e o incubatório de Peru, né, que na avicultura americana tem importância enorme a produção de peru, tá? O IFAG vai atualizar o desenvolvimento das lavouras goianas, a FamaSul das lavouras do Mato Grosso do Sul. E a Bolsa de Comércio de Rosário reporta o relatório sobre a situação econômica e as perspectivas de mercado agrícola. Mercado financeiro, o Banco Central atualizou o Índice de Atividade Econômica, ou o IBC-BR. Esse número já está disponível para você por aqui. Reuters e Ipsos vão trazer o índice primário de sentimento do consumidor e o Banco Central do Brasil solta o fluxo cambial estrangeiro, tá? Às 14 horas e 30 minutos. Nos Estados Unidos, índice de preço de compras e hipotecas nos Estados Unidos, índice de preços de exportação e importação e preços de bens exportados e importados. Às 10h15, o Fed, ou Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, vai trazer a produção industrial dos Estados Unidos em agosto. Às 11h30, a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos vai trazer aqueles dados de petróleo, estoques e atividades das refinarias que eu comentei mais cedo, e vai mexer com o mercado com certeza. E também o índice primário de sentimento ao consumidor para os Estados Unidos. O Ministério do Comércio da China vai trazer no final do dia, que já vai ser manhã de quinta-feira lá para os chineses, o investimento estrangeiro direto. Aí amanhã a gente conhece esses números logo cedo, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos aqui, ali fechando o nosso Bom Dia Agronegócio. Lembrando que essas informações vão ficar salvas no feed, tanto do Instagram, do Notícias Agrícolas, quanto também na nossa playlist do Bom Dia Agro, lá no nosso YouTube. Se você não se inscreveu ainda no canal do Notícias Agrícolas, se inscreva, Notícias Agrícolas Oficial. Vai se inscrever, ativar o sininho para receber alertas ali da nossa programação ao vivo, que acontece o tempo todo, né? Outra situação importante. Tá começando a safra e a gente quer a tua perspectiva da safra. A gente tem uma seção aqui no nosso site que é a seção Imagens do Dia. A seção Imagens do Dia é para justamente trazer as fotos do Brasil que produz. Então, a gente quer que você mande as suas fotos. Mande as fotos do seu início de plantio, das suas lavouras, da sua equipe, dos seus animais. Manda foto do que você quiser,
tá? O importante é a gente registrar esse Brasil que produz. Você pode mandar essas fotos pelo e-mail safras@noticiasagricolas.com.br, por este número que aparece na tua tela, o 19997670241, que é o nosso WhatsApp. Vai ali mandar para nossa equipe a sua foto, seu nome, sobrenome, cidade, estado e a legenda, né? O que quer dizer aquela imagem para você. Tá? Quer fazer melhor ainda? Quer ir direto no nosso portal, clicar lá no Imagens do Dia, envie sua foto. Vai preencher essas informações que eu acabei de dizer e você mesmo pode postar a sua foto ali no Imagens do Dia. Mas é importante a gente ter essas imagens pra gente continuar aí trazendo esse retrato da safra, tá certo? Senhoras e senhores, muito boa quarta-feira para todos vocês, que seja um dia produtivo, de muito trabalho, né, de bons resultados. E a gente está aqui sempre a postos no Notícias Agrícolas para te trazer as últimas e mais importantes informações para que vocês sejam os produtores e produtoras rurais mais bem informados do Brasil e de qualquer outra parte do globo de onde você esteja nos acompanhando, tá certo? Muito bom dia para você, até amanhã, a gente se encontra nessa quinta-feira. Até lá!